Após 13 anos, o Sindicato dos Servidores Públicos de João Pinheiro consegue a aprovação do plano de carreira para agentes de saúde e endemias. Mais crédito para os mineiros. BDMG ganha aporte no capital de 100 milhões. Novas práticas de consumo. O consumidor deve assumir novo padrão de gastos após a pandemia. Glossário da pandemia. Dezenas de novos termos foram incorporados à nossa comunicação. Parceria para salvar vidas. Médicos e empresários se unem e fabricam ventiladores pulmonares mais funcionais. Semana da Enfermagem. Profissionais na linha de frente mostram sua rotina. E ainda os destaques policiais. Eu volto já já. Olá! De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o estado tem 135 mortos confirmados de coronavírus e 123 em investigação. O número total de pessoas que contraíram a doença é de 3.733. A pandemia revolucionou até mesmo nossa linguagem. Da noite para o dia, vimos surgir dezenas de novas siglas, palavras e expressões que passamos a usar rotineiramente. Covid, auto-isolamento, achatamento da curva, lockdown estão entre os novos termos que tivemos que aprender por necessidade, mas que desejamos esquecer assim que essa fase passar. Esses tempos conturbados em que vivemos atualmente têm provocado verdadeiros abalos sísmicos em nossas vidas, inclusive nas palavras. Você já reparou como algumas palavras e expressões como distanciamento, lockdown, covid, corona e, claro, pandemia passaram a fazer parte do nosso vocabulário cotidiano? Hoje em dia, quando a gente fala a palavra pandemia, as pessoas já estão assustadas, né? Tá mostrando para as pessoas o que é o poder dela de verdade, né? Que muitos desacreditou no começo, achou que era um trem lero-lero, mas hoje essa doença tá aí para arregaçar mesmo. Essa palavra tem um ódio dela, eu engarrei um ódio dessa palavra. Né? É da nossa natureza atribuir significado, atribuir valores aos objetos da realidade social e natural com os quais a gente convive. O que a gente chama de signos, né, que a gente pode entender do ponto de vista da linguagem verbal humana como palavras, para simplificar, né, os signos verbais, né, eles são ideológicos, nesse sentido de que eles não apenas servem para descrever a realidade, mas eles também fazem uma interpretação dessa realidade. Por outro lado, a gente tem palavras que acabaram ganhando um novo significado e tiveram sua importância renovada. Afinal de contas, hoje em dia, quem não sonha com uma vacina? Antes, as pessoas estão começando a parar de tomar as vacinas. Teve até umas doenças que voltaram. Agora todo mundo atrás. Vamos fazer logo a vacina? Quero a vacina. Alguém pediu, né? Criar essa vacina para acabar, né? Com esse negócio todo aí pra gente, né? Voltar pra rua pra trabalhar, normal. Cada coisa linda nesse mundo e a gente tá perdendo isso por causa desse coronavírus, cara. Na minha infância, na minha adolescência, era praticamente inquestionável, né, que as crianças tinham que tomar vacina, e isso era visto, valorado pela sociedade de um ponto de vista positivo, né, de saúde pública, passou a ser questionado. Esses signos, como eles refletem a realidade, eles refletem o quê? As preocupações, as questões, os problemas daquele momento histórico de uma sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento que, sem dúvida, no mundo inteiro existe um problema, existe uma questão. E a linguagem, ela vai refletir, né, a partir do signo, essa questão, esse problema. A minha expectativa é que esse problema passe, que a gente resolva e que essas palavras vão ficar assim na minha memória, depois a gente vai contar daqui a anos. Olha, lá em 2020 a gente falava da Covid-19 e essas gerações, tomara, nem tenham ouvido falar sobre isso, que é tudo que a gente quer.
Após 13 anos, o Sindicato dos Servidores Públicos de João Pinheiro conseguiu a aprovação do plano de carreira para agentes de saúde e endemias. Esse novo plano de carreiras, ele é específico para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. É um sonho que desde 2007, que foi quando o município de João Pinheiro fez processo seletivo para esses cargos, desde então, a Lei 11.350, uma lei federal, determina que tivesse que criar esse plano de carreiras. Então, para 2020, tem 13 anos que nós lutamos, sindicato e servidores, e agora conseguimos um sonho realizado, que é muito bom, que está reconhecendo a carreira de agentes comunitários para o município. E quais as vantagens desse reconhecimento? Olha, primeiramente é que hoje é reconhecido como uma profissão, coisa que antes não era. Então hoje é uma profissão de carreira, uma profissão efetivamente, desde que o programa do governo federal continue sendo executado no município. Então, assim, os ganhos que vieram por trás disso são semelhantes a nós efetivos. Eles vão ter agora o reconhecimento do tempo de casa, as progressões, apesar de que a gente não recebe desde 2010, mas está previsto no plano, as férias prêmios, também a licença maternidade, de acordo com a lei do servidor público, que é de 180 dias. Então, sim, foram várias coisas que nós já temos o direito e que agora somente expandiu e trouxe eles para ter os mesmos direitos, nada mais justo. A pandemia tem reformulado também o consumo. As idas aos supermercados estão menos frequentes e os gastos com produtos eletrônicos estão bem menores, por exemplo. E de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, de cada 4 brasileiros, 3 devem manter o nível de consumo reduzido após a Covid-19. A realidade de consumo do brasileiro com a pandemia de coronavírus mudou. As compras de hoje são bem mais restritas do que no começo do ano. O que você tem comprado nessa época de pandemia? Praticamente nada direito. O mais essencial mesmo, só no supermercado. 3/4 dos brasileiros acreditam que as contaminações e as mortes continuarão aumentando. Isso faz com que 86% aprovem o isolamento social apesar dos custos econômicos. Isso não significa que os brasileiros são indiferentes a esses custos econômicos. Só 36% dizem que continuam recebendo sua renda normalmente e 48% afirmam ter muito medo de perder o seu emprego. Toda essa insegurança tem impactos no comportamento de consumo. Durante a quarentena, alguns itens, como produtos de limpeza, alimentos comprados no mercado e produtos de higiene, como sabonetes e álcool gel, tiveram um aumento no seu consumo, enquanto outros tiveram forte queda, como vestuário, calçados, móveis e outros bens de maior valor, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Dos momentos mais complicados da economia brasileira pode marcar o surgimento de um novo consumidor. O brasileiro sempre foi característico por uma alta propensão a consumir. Né? Qualquer reserva, qualquer salário a mais, qualquer oportunidade, ele migrava para consumo. Mas hoje isso tem mudado, porque a gente já vinha numa situação assim, né, começando a mudar esse pensamento com a crise financeira e crise econômica do país. A partir do momento que a pandemia veio agravar isso, então eu acredito que as pessoas elas vão ser muito mais preocupadas em poupar, em reservar, em se precaver, do que realmente em consumir. Então, essa propensão a consumir, ela realmente deve sofrer uma redução. Nós devemos ter aí, inclusive, uma migração de parte dessa população consumista para uma população que vai para investimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias identificou que 3 de cada 4 pessoas pretendem manter o padrão de consumo atual após a pandemia. Quando tudo voltar ao normal, 34% dos entrevistados querem comprar roupas e 31% calçados. Os demais segmentos vão demorar um pouco para ganhar força. Por acaso, você acha que Antônio vai comprar um celular em breve? Não vou não, né? Que eu tenho que acabar de pagar a faculdade, a gente fica agarrado, né? Nessa parte aí. Tem que economizar, né? Deixei até o carro de lá para acabar de pagar a faculdade. Esse é outro problema da crise.
Seja por demissão ou redução de salário autorizada por medidas provisórias editadas pelo governo federal, o brasileiro tem muito com o que se preocupar. A gente ainda tem a questão do endividamento. Muitas pessoas estavam devendo e essas dívidas eles não estão conseguindo pagar e elas estão sendo postergadas. Bem como várias contas. Tem muita gente, muitas pessoas que estão atrasando o pagamento dessas contas. Na verdade, nem atrasando, eu poderia dizer postergando, né? Mais para frente, isso gera mais uma preocupação, que além de ter uma redução de renda, eu ainda vou ter que, quando acabar a pandemia, pagar todas as minhas dívidas. Ainda não é possível dizer quando o coronavírus deixará de ser uma ameaça para as pessoas e a economia. Certo é que ele deve mudar os hábitos dos consumidores. Nós passamos aí pelo Dia das Mães e qual foi o presente que a maioria deu para as mães? Foi carinho, foi atenção, foi uma ligação. Ou seja, aquele perfil consumidor, ele está deixando de ser tão importante. Então, isso eu acho que assim, vai trazer uma educação financeira para as pessoas, não através de um estudo da educação financeira, mas de uma percepção do que realmente importa e aonde que eu vou realmente gastar meu dinheiro. O retorno do comportamento de consumo após a quarentena vai depender das pessoas se sentirem seguras, tanto para não pegar a doença quando forem ao comércio, como também sobre a situação da economia, a sua renda futura. Porque quando as pessoas sentem que elas não vão conseguir continuar consumindo os itens essenciais no longo prazo, elas tendem a retrair o seu comportamento de consumo, mesmo com sinais de retomada. Depois do intervalo, Semana da Enfermagem. Profissionais na linha de frente mostram sua rotina. Mais crédito para os mineiros. BDMG ganha aporte no capital de 100 milhões. A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center, todo o cuidado que você precisa está aqui. O governador Romeu Zema anunciou nesta segunda-feira que o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, receberá um aporte no capital. O recurso vai aumentar a carteira de crédito do banco, o que vai possibilitar um socorro a mais tanto para as prefeituras quanto para as empresas do estado. O banco irá receber um aporte de 100 milhões de reais da Codemig, lembrando que com esse aporte é bem provável que o banco possa ampliar a sua carteira de crédito em cerca de quase 1 bilhão de reais, porque todo banco trabalha de acordo com a regra de Basileia, que permite alavancagem. Então, bancos, quando fazem um aumento de capital, 8, 9 vezes esse aumento de capital, geralmente pode ser disponibilizado como empréstimo, porque ele tem um capital que torna essas operações, de certa maneira, segura. E o que nós queremos com esses 100 milhões que serão aportados no BDMG é exatamente que eles sejam direcionados para os setores que estão tão afetados pela crise. Então, o banco, em breve,
terá aí mais linhas de crédito, tanto para o setor privado, como também para as prefeituras, entidades públicas. De hoje em diante, os municípios poderão trabalhar com o BDMG, fazer os pleitos, enviar todas as informações, inclusive das próximas etapas que restam a ser cumpridas desse edital atual, por meio da nossa plataforma digital bdmg.mg.gov.br. Então, nos tornamos o primeiro banco digital a operar essa plataforma nas operações com municípios, no ciclo completo dessa contratação e de entrega de estudos, a parte de licitação, chegando até a reta final, cumprindo 100% do ciclo. Um levantamento do Conselho Federal de Enfermagem revelou que entre 5 de abril e 5 de maio, o número de enfermeiros afastados do trabalho pelo novo coronavírus aumentou 48 vezes, saltando de 230 casos suspeitos e confirmados para 11 mil. O relatório aponta ainda que as mortes triplicaram no período, passando de 30 para 98 óbitos em um mês. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking. Até o momento, até este domingo, a categoria somava 12 mil afastamentos. As mulheres, maioria entre esses profissionais, são as mais afetadas. Elas representam 10 mil afastamentos e respondem por 60 das 98 mortes notificadas. Nesta segunda-feira foi comemorado o Dia Internacional da Enfermagem e deixamos aqui uma homenagem. Duas visões de uma realidade em comum. Cuidar do próximo, mesmo com a ameaça invisível do coronavírus. Para Neila, o dia começa bem antes do plantão. Depois que eu me tornei mãe, eu falo que tudo que eu faço, desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tá muito associado ao que eu quero para minha filha, ao que eu quero para o mundo. Então estar aqui todos os dias, correndo, independente da diversidade, é uma meta de vida. Para Flávia, a corrida é para trocar de roupa. Então eu vou pegar o plantão, a Vivi é minha colega, enfermeira, ela estava de plantão essa noite, fez 12 horas de plantão noturno e todo final e início de plantão a gente passa os casos de cada paciente, para a gente dar continuidade ao cuidado, sem prejuízo para nenhum paciente. Já nos corredores do hospital, indo para a sala, começar o dia, o primeiro compromisso é uma reunião para revisão de um protocolo. Neila é uma das responsáveis por cuidar da equipe e garantir o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Enquanto ela se ocupa em treinamentos e reuniões em Belo Horizonte, a Flávia, lá em Betim, interage com os colegas no CTI. O que você acha que é importante no banho, Márcio? Conta pra gente. O que você está fazendo aí agora? A hidratação do paciente para o melhor conforto e hidratação da pele, para evitar ferida. Uma das atribuições da enfermagem é o preparo da medicação. Então ele é preparado aqui no posto de enfermagem, ela tem que ter bastante atenção, seguindo a prescrição médica. E essa medicação é feita paciente por paciente e levada até o leito e administrada. É um momento de atenção, de muita concentração, porque são medicamentos que são essenciais para o paciente, mas que também têm efeitos colaterais, então tem que ser preparados com muita atenção. Boa noite, são 8h10 da noite. Tô chegando agora, não consegui cumprir o acordo de chegar mais cedo, mas trouxe um lanchinho para Maria Valentina, já que ela gosta de doce. Hoje foi um dia extremamente corrido, 99% do dia destinado a corona e as demandas dele. Os lanchinhos que eu levei voltaram, mas enfim, bora pra casa, amanhã é um dia de descanso. O plantão tá chegando ao fim. Hoje foi um plantão relativamente tranquilo em relação aos nossos plantões, normalmente no CTI. E eu vou me preparar agora para fechar toda a documentação e aguardar a passagem de plantão. Achou! Boa noite! Tudo bem com você? Olha o papai lá no fundo.
Oi, amor. Agora vamos lá pra rotina. Tirar sapato, deixar a bolsa no canto, tomar um banho e curtir a família. Filha, vamos pra dentro, tá frio. Dá boa noite pras pessoas aqui, ó. Eu sempre disse pros meus filhos que acontecesse o que houvesse, eu sempre estaria perto deles. E agora estar perto deles é exatamente o perigo. Então isso dá um nó na cabeça da gente. Isso mexe muito com a gente, principalmente porque os filhos nem sempre entendem, né? Os meus são pequenos ainda e nem sempre eles entendem exatamente o que está acontecendo. No meio do medo de estarem tão expostas, essas profissionais encontram na família a força para continuarem a cuidar. O risco biológico, né, que a gente está passando agora com o coronavírus, ele é um risco que nós conhecemos, né? O vírus é novo, mas o risco biológico nós conhecemos desde que a gente entra na enfermagem. E nós lidamos o tempo inteiro com esse risco, né, de adoecimento nosso e da nossa família, né? Essa tensão ela é real e nós convivemos com ela todo o tempo da nossa profissão. Hoje, de todos os dias que eu passei, foi um dia mais complicado, mais difícil para trabalhar, porque a gente deixa os nossos em casa para vir poder cuidar de outras pessoas. A gente fala que tem dia que nem sempre é tão bom, mas quando é uma escolha, a gente escolheu cuidar, né? O enfermeiro forma para cuidar, a gente está aqui fazendo o nosso melhor. A seguir, parceria para salvar vidas. Médicos e empresários se unem e fabricam ventiladores pulmonares mais funcionais. E ainda os destaques policiais. Produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. Profissionais de saúde e empresários mineiros se uniram em um projeto para suprir UTIs com equipamentos fundamentais no tratamento de complicações do coronavírus. A parceria está permitindo a produção de ventiladores pulmonares mais funcionais e baratos para salvar vidas. A fábrica da Tacom, em Contagem, segue em ritmo acelerado. A empresa corre para produzir em breve 100 ventiladores pulmonares por dia. O esforço de produção, mesmo antes da homologação do produto pela Anvisa, é financiado com um fundo de empresas ligadas à FIENG,
que também dá suporte técnico através do Senai. Várias partes do próprio respirador serão feitas por outras empresas que não a Tacom. E essas empresas, uma parte delas, a gente aqui entrou em contato e fez as pontes. Estamos trabalhando ali em conjunto com a Tacom e temos certeza que será um projeto exitoso que vai trazer para Minas Gerais um conforto maior. Médicos intensivistas responsáveis pela operação dos equipamentos nas UTIs deram suporte técnico à produção do ventilador. Existe uma normativa internacional que rege todas as empresas que fazem ventilador mecânico e uma normativa específica para isso. Passei para eles. Então, se eles conseguirem criar um produto que chegue bem próximo ou que fique igual à normativa, eles criaram um produto que dá para usar nos pacientes. E não deixando de ser um entusiasta disso tudo, mas é que é importante todo mundo lembrar que esses pacientes são graves, eles estão no ambiente de terapia intensiva, onde você está ali lidando com a vida e com a morte. Se o ventilador mecânico entrega um parâmetro inadequado, um volume corrente mais alto ou uma pressão mais alta, isso aumenta a mortalidade do paciente. Isso está acontecendo em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Aqui nessa tela nós temos algumas informações fundamentais, diferenciais desse sistema que vai trazer mais competitividade, segurança e confiabilidade para quem usa e para quem também vai se beneficiar destes ventiladores. Uma informação que possibilita liberar especialistas de ventilação mecânica para atender casos mais urgentes e também mais graves. Isola o ambiente do ar expirado pelo paciente por meio de um sistema de exaustão a vácuo. Isso permite uma confiabilidade e também mais segurança para os profissionais da saúde que estão atuando ali diante daquele paciente. E também tem uma arquitetura escalável, portanto, pode ser utilizado em hospitais de campanha. Há outro valor fundamental. Ele permite que um especialista monitore vários ventiladores mecânicos ao mesmo tempo, ampliando assim os recursos médicos no atendimento dos doentes. Numa epidemia desse porte, faltariam profissionais, na realidade, para lidar com esse ambiente de respiração mecânica, né? São normalmente intensivistas ou fisioterapeutas e não tem esse profissional com a quantidade que vai ser necessária. Então, a gente, visando uma forma de racionalizar o uso dos equipamentos, nós dotamos esse equipamento de uma central de monitoramento em que um profissional sênior poderia tomar conta de 100, 200 equipamentos na realidade, observando os parâmetros que estão acontecendo e direcionando o suporte para o leito daquele que for preciso, um alarme, por exemplo, que tiver um alarme disparado ou que estiver necessitando trocar uma parametrização dele, ele, através dessa central, ele consegue controlar diversos equipamentos simultaneamente. A homologação depende de resultados de testes feitos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo. Ele é credenciado pela Anvisa. Este teste, nesta câmara, verifica se o equipamento desliga sob qualquer interferência eletromagnética. O primeiro lote, com 2.500 equipamentos, já foi reservado para hospitais e unidades de saúde de Minas. Metade será doada pela FIENG, a outra adquirida pelo governo do estado. A produção deve dobrar e já há pedidos para 10.000 ventiladores, inclusive de clientes do exterior. Estas imagens exclusivas mostram que o Exército Brasileiro também quer o produto mineiro. Generais vieram a BH nesta segunda-feira. Eles vieram com dois trabalhos, vamos dizer assim. Um, analisar para o governo federal a possibilidade de compra desses equipamentos para distribuição em estados e municípios. A gente já vem avançando essa conversa junto com eles e eles vieram fazer uma validação com o corpo clínico do Ministério da Defesa, com os generais que estavam aí para verificar a seriedade da iniciativa. Então, essa foi um dos trabalhos, na realidade. O segundo é fazer uma análise desse equipamento para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, né? Marco acredita que a inovação seja liberada para o mercado no final da próxima semana. A demanda é necessária e urgente. Se um equipamento for produzido, já vai estar muito bom. Mas assim, a coisa evoluiu muito mais do que isso. A gente viu que vai ter escala e acho que muita gente vai ser salva por esse equipamento, se Deus quiser. Cada equipamento desse poderia ter oportunidade de salvar até 5 vidas. 5 vezes 5 mil? É muita gente, né? Você acompanha agora as ocorrências, destaques desta semana. Fim de semana muito tranquilo aqui no município de João Pinheiro. Nenhuma ocorrência envolvendo
crime violento ou ocorrência de destaque, apenas aí operações preventivas e com 2 prisões em razão de mandado de prisão. Uma dessas prisões ocorreu no distrito de Luislândia do Oeste. Os militares receberam informações, né, de que um indivíduo estaria trabalhando na região e seria um fugitivo da justiça. Diante das informações, deslocaram até o local, fizeram uma abordagem e constataram realmente que esse indivíduo estava com mandado de prisão em aberto. Então ele foi preso e encaminhado à autoridade de polícia judiciária. Aqui em João Pinheiro, já no fim de semana, de iniciativa, os militares abordaram o indivíduo também em atitude suspeita e, ao constatar o sistema informatizado, foi verificado que ele também teria um mandado de prisão em aberto. Então ele também foi preso e encaminhado à autoridade de polícia judiciária. Bom, ressaltar aqui a participação, né, da comunidade, da população, que mais uma vez trouxe informação relevante que resultou na prisão de um indivíduo que seria um foragido da justiça. Então peço que continue contribuindo conosco, façam as denúncias, tragam informações via 190, via 181. Então essas informações são muito relevantes e importantes que nos ajudam nessas operações, nas prisões e apreensões. São através dessas denúncias que obtemos ótimos resultados aqui. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.